50 curiosidades sobre o Cavaleiro de Ouro. Eu ia ver casa, mas foda-se, vou ver isso aqui. Cavaleiros de Ouro, os guerreiros mais poderosos do exército de Atena. Eles são os guerreiros milagrosos protegidos pelas 12 constelações zodiacais. E nesse vídeo, vamos trazer 50 curiosidades sobre os Cavaleiros de Ouro. Então já vão deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal e falamos de mais. E sem mais enrolações, bora pro vídeo! Se você viu as 50 curiosidades sobre os Cavaleiros de Bronze e Prata, sabe que em CDZ é usada a velocidade Mach, que em um breve resumo é a velocidade do som. Os Cavaleiros de Bronze se movem em Mach 1, ou seja, se movem na velocidade do som e podem até ultrapassar ela. Os Cavaleiros de Prata se movem entre Mach 2 e Mach 5, ou seja, se movem de 2 a 5 vezes a velocidade do som. Mas se você acha que os Cavaleiros de Ouro só se movem um pouco mais rápido que os Cavaleiros de Prata, você não podia estar mais enganado. Existe um abismo enorme entre a velocidade de um Cavaleiro de Prata e um de Ouro. Os Cavaleiros de Ouro se movem na velocidade da luz, que é a maior velocidade conhecida na vida real. Que sim, existem discussões de velocidades maiores, como por exemplo a superlumínica, porém ainda são estudos em debates. A velocidade da luz é 1.079.252.849 km por hora. E você se pergunta, convertendo isso para Mach, quantas vezes a velocidade da luz é mais rápida que o som? Bom, a velocidade da luz equivale a Mach 874.635,57. As armaduras de ouro possuem um tom dourado pela capacidade dessas armaduras de absorver a luz do sol. Isso se deve porque as constelações que protegem essas armaduras são as constelações zodiacais que ficam na eclíptica, o caminho onde o sol viaja o ano inteiro. Se você pensa que a luz do sol só dá a cor da armadura, você tá enganado. A luz contida nessas armaduras podem ser combinadas aos ataques dos cavaleiros, e por isso seus golpes são todos dourados. As fagulhas que saem das armas de Libra também são resquícios da luz do sol, além de, claro, com a junção de todos os Cavaleiros de Ouro, é possível criar a luz do sol em pequena escala. Na minissérie em mangá Episódio 0, é revelado que os Cavaleiros de Ouro obtiveram esse posto muito cedo. Com apenas 7 aninhos, Miro, Aioria, Shaka, Camus e Aldebaran se tornaram Cavaleiros de Ouro. Contudo, apesar de terem o direito à armadura, seu treinamento estava incompleto e eles voltaram a treinar. Já Shura e Máscara da Morte tinham 10 anos, Afrodite 9 anos e, por fim, Aioros 14 e Saga 15 anos. Tirando os dourados de 7 anos, não se sabe se os outros obtiveram as armaduras ao mesmo tempo ou anteriormente fora de cena. Entre os 12 Cavaleiros de Ouro, Miro de Escorpião é o mais novo, tendo 20 anos e nascendo em novembro. Já o mais velho de sua geração é Saga de Gêmeos, com 28 anos. Mas claro que sabemos que o mais velho de todos é Doku de Libra, com seus 261 anos. Não é mistério pra ninguém que Aldebaran de Touro é o cavaleiro mais alto entre os 12, com seus colossais 2,10 metros. Porém, o mais baixinho entre eles é Doku de Libra, e nem me refiro à sua forma velha que tem 1,40 de altura. Em sua forma jovem de 18 anos, ele tinha apenas 1,70 m, sendo que todos os outros dourados são mais altos que 1,80 m. A maioria dos Cavaleiros de Ouro no mangá possui uma coloração de cabelo sendo loiros, mas especificamente Mu, Aldebaran, Saga, Aioria, Shaka, Miro e Afrodite são loiros. Enquanto que Doku tem cabelo preto, mudado para castanho em Next Dimension, Shura também tem cabelos pretos, Máscara da Morte tendo cabelos brancos, que eu sinceramente manteria isso no anime, e por fim, Camus sendo ruivo, que eu acho um contraste sensacional. Mas a verdade é que assim, né, a Toei, ela mudou, sei lá, ela mudou tudo pra se adequar ao mercado, entendeu? E cagou quase tudo. A primeira forma toda estranha da armadura de Sagitário, apelidada como forma fake, na realidade é a própria armadura original que foi modificada pelo Mitsumasa Kido para que o santuário pensasse que ela fosse falsa. O único problema é que nunca foi explicado como essa modificação foi feita. A teoria mais aceita é que Mitsumasa Kido teria coberto de uma camada bem grossa de ouro, e isso explicaria porque ela tem partes tão grossas.
Desde que Shiori Teshirogi, a autora do spin-off The Lost Canvas, instituiu em seu universo que Aldebaran era uma alcunha para o Cavaleiro de Touro e não seu nome verdadeiro, os fãs de Cavaleiros do Zodíaco começaram a pensar que o nome do Cavaleiro de Touro clássico não era Aldebaran. Mas não, isso é uma coisa exclusiva da Shiori, e foi uma ideia reaproveitada no jogo Saint Seiya Online, onde deram o nome de Thiago para o Cavaleiro. Mas entendam, nenhuma dessas fontes são canônicas, sendo o nome do Aldebaran, Aldebaran mesmo. Na astronomia contemporânea, foi observada que existe mais uma constelação na eclíptica. Essa constelação seria Serpentário, sendo assim, uma 13ª constelação zodiacal. Contudo, não estava nos planos originais do Kurumada ela ser uma constelação do Zodíaco, já que ele mesmo nem sabia quando criou os 12 Cavaleiros de Ouro. E por isso, essa constelação foi definida como Prata, mas especificamente da nossa querida China de Serpentário, que na nossa dublagem erroneamente foi mudada de Serpentário para Cobra. Contudo, no jogo de PS2 Saint Seiya Sanctuary, foi posto um easter egg sobre o 13º signo. Nesse jogo existe uma casa secreta, a Casa de Serpentário, protegida pela China usando uma skin de armadura de ouro. Posteriormente, Kurumada teria oficializado a 13ª constelação no universo canônico, criando Asclépio de Serpentário, um cavaleiro que tinha um poder comparado a de um deus. Mas por sua soberba, ele foi aprisionado no Tártaro. Tanto sua casa como sua armadura foram selados e escondidos, e mais tarde na história, veríamos sua reencarnação, Odisseus, que renasceu como novo Serpentário. O número 13, desde a antiguidade, é o número que representa azar e coisas malignas. Inclusive, a primeira menção do 13º cavaleiro foi apenas o seu número, que já causou grande temor. No livro de Apocalipse, o capítulo 13 apresenta o Anticristo e a Besta, e temos ainda a temida Sexta-feira 13, entre outras coisas. Ainda falando em numerologia, a Casa de Câncer é a 4ª casa do Zodíaco, e o número 4 no Japão é um número envolvido em superstições. Isso se deve que a pronúncia do número Shi é a mesma pronúncia da palavra morte, sendo então considerada um número de mau presságio. Por isso, não é incomum ver no Japão elevadores sem o número 4, sessões de loja sem esse número, entre milhares de outros exemplos. Ironicamente, a Casa de Câncer é a casa mais macabra e envolvida em morte do santuário, além de seu guardião ser o mais sanguinário, com literalmente o nome Morte em seu apelido. Câncer e Capricórnio são signos opostos na roda do Zodíaco, e justamente são os dois Cavaleiros de Ouro que Shiryu enfrenta, mostrando a faceta do equilíbrio que vemos em volta do personagem. Além do mais, Shura é derrotado sendo levado até os céus, enquanto Máscara da Morte é morto caindo no buraco do inferno. Quando você ouve o nome Shura, logo você liga ao Cavaleiro de Capricórnio. Só que esse nome foi pensado originalmente para ser do Cavaleiro de Gêmeos, sendo uma referência aos Ashuras, que são semideuses do budismo e hinduísmo, possuindo 3 faces e 6 braços. Eles também são chamados de antideuses, e por isso Kurumada iria ligar esse nome ao grande traidor que se passava pelo grande mestre. Mesmo que no final o nome do Cavaleiro de Gêmeos tenha ficado como Saga, uma referência aos Ashuras ainda está presente no personagem. Sua armadura em forma de repouso se assemelha muito a essas figuras mitológicas. Na entrevista de Masami Kurumada em JGS Sensei Anime Especial número 2 de 1988, Kurumada revelou que durante a criação de Shaka, que ele pensava no conceito de iluminação espiritual, mesmo ele não entendendo esse conceito direto no budismo da vida real. Kurumada diz que pensava que Shaka deveria ter algo que superaria o 7º sentido, nos mostrando que desde o começo ele já planejava o 8º sentido, conceito apresentado apenas na saga de Hades em 9 de março de 1990. O nome Aioros é a forma transliterada do grego do nome Éolo, que basicamente era o deus dos ventos na mitologia grega. Aioros nunca demonstrou nenhuma habilidade relacionada ao vento, porém, em The Lost Canvas, Sísifo de Sagitário tem suas habilidades justamente baseadas em ventania, com seus golpes Impulso da Luz de Quiron e Tempestade de Quiron. Aioros nunca tinha mostrado uma técnica feita diretamente por Kurumada, sendo a técnica Trovão Atômico um golpe exclusivo da animação e dos spin-offs Ômega e Soul of Gold. Em episódio G, Okada, o autor, deu o golpe Destruição Infinita, que consistia em criar diversas flechas de luz que atingem o inimigo. Já em episódio G Assassino, a série em sequência de episódio G, é mostrado que ele sabia as técnicas Cápsula do Poder e Relâmpago de Plasma, o que faz sentido, já que foi ele que ensinou essas técnicas para o Aioria. Mais que isso, ele possuía diversas outras técnicas como Destruição Final, Arco de Plasma, Relâmpago de Fogo, Implosão Relâmpago, Relâmpago Télios e, por fim, Relâmpago do Vazio, sendo esse último golpe com o 9º sentido, que é capaz de superar até mesmo a exclamação de Athena. Apenas na publicação da minissérie em mangá Episódio 0 é que Kurumada finalmente revelou uma técnica canônica para o cavaleiro. Nesse caso, a Flecha das Sombras, flecha que atinge a sombra do inimigo e o imobiliza.
Estabiliza. que as armaduras de ouro Da hora, isso é muito congelam no louco. zero absoluto, isso é um fato que todos os fãs sabem. Porém, a dúvida de alguns fãs é sobre o inverso disso. Seria possível derreter uma armadura de ouro? Infelizmente, no universo canônico, isso nunca foi mencionado, o que é diferente de The Lost Canvas. Nesse universo, o espectro Cagarro de Bennu, no capítulo 177, foi capaz de criar chamas tão poderosas que começaram a derreter a armadura de Libra. Exclusivamente no spin-off episódio G, é revelado o motivo do relógio de fogo existir. Esse relógio só é aceso como um sinal que todos os Cavaleiros de Ouro estão reunidos nas 12 casas. Pelo menos, todos os Cavaleiros ativos em seus postos. No caso, é um relógio de 12 horas pela obviedade de representar o Zodíaco, ou seja, o Sol. Apenas as 12 horas em que o Sol mostra sua cara. Tanto o golpe Cápsula do Poder quanto o Relâmpago de Plasma de Aioria de Leão são golpes puramente físicos, basicamente socos em super velocidade, e se você for mais atencioso, percebeu que os golpes de Aioria são exatamente os mesmos de Seiya, só que em maior velocidade. Sim. Todo efeito visual que você vê são ondas de choque dos golpes de punho na velocidade da luz. Apenas no spin-off episódio G que foi adicionado o fator que a Aioria gera energia elétrica através do seu cosmo. Ao contrário do que alguns acham, a técnica Tesouro do Céu de Shaka de Virgem não se limita a apenas tirar os 6 sentidos do oponente. Em Next Dimension, através de Shijima de Virgem, é demonstrado que o cavaleiro pode combinar o Tesouro do Céu com outras técnicas, como a própria rendição divina. Tirar ou não o sentido é uma escolha do usuário. No capítulo 152 de The Lost Canvas, ficamos sabendo que a técnica Revolução Estelar é uma técnica criada pelo próprio Xion, não sendo algo ensinado pelo grande mestre Seiji. E detalhe, essa técnica possui um defeito similar ao Cólera do Dragão. A Revolução Estelar possui uma brecha de 1 milésimo de segundo para acionar o ataque. Apesar de parecerem construções vazias do clássico, as 12 casas em spin-offs como episódio G e The Lost Canvas mostram vários aposentos para os cavaleiros. Em The Lost Canvas, por exemplo, Dediel possui uma biblioteca em sua casa. Já em episódio G, Aioria possui alojamento, banheiro e etc. Existem vários motivos para Shaka ser chamado de o homem mais próximo de Deus. O principal deles é dito por Doku de Libra que ele era o único entre os 12 Cavaleiros de Ouro que havia despertado o 8º sentido, ou seja, o único entre os dourados a possuir um sentido acima do 7º, pelo menos até a saga de Hades. Alguns fãs erroneamente acham que Shaka só despertou esse sentido quando foi morto pelo trio de renegados. Contudo, ele já possuía esse título muito tempo antes disso. Takao Koyama, roteirista do anime clássico, em vez de esperar a estreia dos Mestres dos Bronzes Yogi Shun, resolveu criar seus próprios Mestres Fillers, por consequência nascendo o Cavaleiro de Cristal e o Mestre Albion de Cefeu. O Albion, que é bem melhor, é bem mais densa a história dele, mais bem escrita do que o Dayalos, né? No Teve mangá. alguns problemas entre anime e mangá, principalmente se tratando de Camus e Yoga. Mas no Nossa, mangá, Camus o treinou e o próprio Yoga o via como figura paterna. Isso. Relação essa que ficou extremamente esquisita no anime. Exato. Já que existe uma grande emoção no confronto dos dois, mesmo eles nem se conhecendo. Na saga de Hades, que basicamente ignorava todos os fillers anteriores, adicionou um flashback de Camus treinando Yoga pequeno, o que causa um erro de continuidade, já que Camus e Yoga se encontraram pela primeira vez nas 12 casas na versão animada. Exato. Como eu disse, a saga de Hades ignorou diversos fillers, então ficou como se Camus fosse simplesmente o mestre do Yoga e dane-se o Cavaleiro de Cristal. É por isso que eu sou a favor do reboot, velho. Pra corrigir essas merda, entendeu? Seguir os passos do mangá. Parar de tentar fazer filler e tal. Apesar que o filler dos Cavaleiros Negros... Apesar que o Cavaleiro Negro não é filler, né? Mas enfim, o Cavaleiro Negro eu gosto pra caramba. Mas, por exemplo, o filler que o Seiya e os outros derrotam os Cavaleiros de Prata e o Ikki e vão tretar nas 12 casas. Esses episódios eles tinham que ser refeitos ou refazer sem esses episódios. Pra quê? Pra ficar certinho, porque é uma bagunça. Se é uma bagunça, a gente é louco, a gente foi muito judiado. Talvez você não tenha notado. Quando Camus vai aplicar sua técnica Execução Aurora, a posição que ele assume representa a Torre Eiffel. E pra quem não sabe, Camus é francês.
Não, Afrodite não possui sangue envenenado. Muitos fãs começaram a especular isso depois da estreia do personagem Albáfica de Peixes no spin-off The Lost Canvas. A questão é que isso é um recurso criado pela autora apenas para aquele universo. No entanto, podemos presumir em The Lost Canvas que o ritual de peixe chamado de Elo Carmesim se perdeu para sempre, já que com a morte de Albáfica, sem nenhum sucessor, o ritual não poderia ser passado adiante. Para quem não sabe, o Elo Carmesim consiste no mestre e seu discípulo trocarem uma gota de sangue envenenada por dia, até que o sangue do sucessor supere em grau de envenenamento. Como Albáfica morreu, isso teoricamente se perdeu para sempre. É o Cid de Capricórnio, um cavaleiro de ouro que foi capaz de matar os deuses dos sonhos. Sozinho, ele derrotou os deuses Ícelos e Fântasos, Tema acabou derrotando Morfeu com a armadura divina, e por fim Oneros fundiu seu corpo à alma dos 3 deuses dos sonhos derrotados. Com a ajuda da flecha de Sísifo banhada no cosmo de Atena, El Cid cortou a flecha em 4 partes, acertando as almas dos 4 deuses dos sonhos, os destruindo de uma vez por todas. O que algumas pessoas não sabem é que existe um 5º deus dos sonhos. Esse deus apareceu no Gaiden do El Cid com o nome de Phobetor, aparecendo anos antes da Guerra Santa começar. Pra surpresa de ninguém, El Cid o extermina, sendo seu primeiro deus derrotado. O nome do cavaleiro de gêmeos mais novo em The Lost Canvas, Defteros, vem do grego e significa segundo. Isso se torna bem irônico, pois seu nome referencia o estigma de sempre ser botado em segundo plano em relação ao seu irmão mais velho, Aspros. Só que a parte mais engraçada é que Defteros tinha o título de Defteros o Segundo, e agora que temos o significado do seu nome, fica segundo o segundo. Todos conhecem as correntes de Andrômeda, acessórios da armadura de bronze que possuem um alto instinto de defesa, o que significa que mesmo que o Shun não esteja as manipulando, elas mesmo assim, por vontade própria, protegem e até alertam o Cavaleiro de Andrômeda. É um personagem que foi extremamente mal utilizado em Saint Seiya, com uma puta profundidade, um bagulho surreal. Não, e o Shun na saga de Asgard, pelo amor de Deus, velho. Lost Canvas, enquanto Doku estava se recuperando no vulcão da Ilha Canon, as armas de Libra assumem uma postura de defesa semelhante às correntes. Elas atacam o Cavaleiro Defteros como instinto para proteger o seu usuário. Onde fica armazenado o arco e flecha de Sagitário? Muitas vezes, nas versões animadas, vimos Aioro, Seiya e até Sísifo fazendo parecer esses itens de formas diferentes, algumas vezes aparecendo até do nada. Contudo, o esquema de montagem da armadura de Sagitário nos revela que o arco fica armazenado dobrado na parte de trás do cinturão da armadura, e a flecha, que é retrátil, fica armazenada na ombreira da armadura. Apenas nos filmes O Santo Guerreiro e A Grande Batalha dos Deuses que vimos Seiya retirar esses itens de forma correta, tirando o arco de trás e a flecha lateralmente. O icônico ferrão do escorpião não existia originalmente no mangá. Miro simplesmente transpassava seus inimigos com super velocidade. A versão animada adicionou esse detalhe de sua unha se transformar no ferrão de escorpião, e posteriormente na saga de Hades, o Kurumada canonizaria isso. Um detalhe sobre a morte do Cânon de Gêmeos só é visível no mangá. Como vocês sabem, no mangá, durante a subida dos renegados pelas 12 casas, Cânon foi testado por Miro de Escorpião, recebendo suas agulhas escarlates. Em vez de usar a última agulha, Antares, Miro acaba estancando o ferimento de Cânon. Mais pra frente na história, Cânon retira sua armadura e luta contra Radamantes. E o detalhe é que quando o espectro o ataca, as feridas das agulhas escarlates de Miro se abrem. Elas não tinham aberto até aquele momento por conta da proteção da armadura de ouro. Isso também ocorre no anime, mas a animação bota lasers em vez de sangue saindo do Cânon, o que dá a impressão que aquilo é apenas o golpe do juiz e não as suas feridas se abrindo. Como os Cavaleiros de Ouro reviveram no Muro das Lamentações? Essa é uma das maiores perguntas dos fãs. Será que foi Essa Atena? É boa responder. Será que foi o espírito? Eles ativaram o 8º sentido? Bem, não. Mais uma vez, a versão animada causou uma confusão. No mangá fica claro que aquelas eram apenas as almas sem corpos dos cavaleiros. Por isso, todos usavam elmos, inclusive o Saga. Apenas 5 Cavaleiros de Ouro verdadeiramente morreram na explosão do muro, e não os 12. E os 7 restantes eram só almas. Uma coisa semelhante acontece em The Lost Canvas, com as almas dos 10 Cavaleiros de Ouro mortos voltando para ajudar Doku e Xion a fazerem um poder do sol. O detalhe de todos usarem elmos é exatamente o mesmo. No anime, Máscara da Morte e Afrodite sabiam que o Grande Mestre era do mal, e mesmo assim ficaram do seu lado. Já no mangá, Shura também sabe a mesma coisa. Porém, não confundam, eles não sabiam que o Grande Mestre era Saga, apenas que o Grande Mestre agora queria governar pelo poder, uma filosofia que os 3 compartilhavam. Kaiser, o Cavaleiro de Leão de Next Dimension, possui 2 leões gigantes, Gold e Blonde.
longe. Esses dois leões possuem uma vestimenta semelhante às armaduras de ouro. Só que isso nunca é explicado de onde saíram essas proteções, e é pouco provável que seja do mesmo material das armaduras de ouro. Em Next Dimension também nos é apresentado a flecha secreta de Sagitário, a chamada Flecha da Deusa. Sua proposta é ser mais poderosa que a flecha normal, e ela só poderia ser parada por uma divindade. Essa flecha ficou perdida durante a Guerra Santa anterior, e por isso Aiorus ou Seiya nunca a utilizaram. O Grande Mestre, o líder supremo dos Cavaleiros de Ouro, é escolhido sempre pelo Grande Mestre anterior. Além disso, os candidatos são nada mais nada menos que os 12 Cavaleiros de Ouro. Para se tornar um Grande Mestre, o cavaleiro precisaria ter uma combinação de poder, sabedoria e coragem. Apenas o Cavaleiro de Prata de Altar pode ser considerado como substituto para o Grande Mestre, sendo o único não dourado que foge dessa regra. No clássico, sabíamos que Saga possuía dupla personalidade, contudo, seu cabelo mudava de cor, o que fez os fãs pensarem que ele estava sendo controlado por alguma entidade. Muitos anos depois, Kurumada lançaria uma minissérie chamada Saint Seiya Origin, onde é revelado que a deusa Ker, irmã de Thanatos e Hypnos, implementou um espírito chamado Lemur para possuir um dos gêmeos. Esse espírito foi expulso de Saga pela luz do escudo de Athena e finalizado pela própria Ker. De certa forma, se não fosse essa interferência da deusa, Saga seria escolhido como Grande Mestre e Kanon iria ocupar seu posto como Cavaleiro de Gêmeos, tendo perfeitamente um Grande Mestre e 12 Cavaleiros de Ouro. Em The Lost Canvas, o oitavo sentido é tratado mais como um aspecto de poder que na série clássica. Isso é verdade. E entre os Cavaleiros de Ouro que conseguiram atingir esse nível de cosmo, temos Ilhas de Leão, antecessor e pai de Regulus, Asmita de Virgem, Sísifo de Sagitário após se cegar, e possivelmente, apesar de não ser mencionado, Regulus de Leão a se fundir com a Mãe Natureza. A explosão galáctica na animação dá a impressão que Saga distorce o espaço, cria planetas e choca eles nos inimigos. E eu não culpo os fãs por acharem isso, porque o anime não deixa claro mesmo exatamente como funciona essa técnica. Mesmo. Mas na realidade, o golpe é apenas um cosmo concentrado e lançado de uma vez no inimigo, explodindo de baixo para cima. Todos os planetas que aparecem só são representações, assim como a figura do Pégaso que aparece atrás do Seiya. A realidade tende a ser decepcionante. E vocês sabem que no anime clássico, Saga não usou esse golpe nas 12 casas, sendo apresentado pela primeira vez com Kanon de Gêmeos. Ilhas de Leão acaba desenvolvendo uma doença pulmonar cujo nome nunca é mencionado na obra. Porém, a Guerra Santa da sua época se passa no século XVIII, século esse onde se teve uma grande epidemia de tuberculose na Europa, sendo essa provavelmente a doença que afligia esse dourado. As famosas pintas na testa de Shion, Mu e Kiki, na realidade são as sobrancelhas deles cortados naquele formato. Segundo a matéria Tokumori, aquela era a marca de um clã quase extinto de restauradores de armadura. Sobrancelha! Caralho, mano! Agora explodiu. Minha cabeça explodiu. Pá! Mano, é sobrancelha. É óbvio que eles não têm sobrancelha. Caralho, velho! Mano! Estou chocado. Saint Seiya, olha. Passou mais de 35 anos e Saint Seiya ainda me choca. O mestre ancião não poderia vestir sua armadura de ouro em sua forma velha porque ele seria pequeno demais? A resposta é não. O fato do mestre ancião não vestir a armadura naquele estado é porque seu corpo não suportaria sustentar o poder da armadura devido à idade avançada. Lembre-se, as armaduras se ajustam ao tamanho e biotipo do cavaleiro, tanto que ainda crianças os dourados já vestiam as armaduras, e quando eles cresceram, elas se ajustaram a eles. Amor de Peixes foi o primeiro cavaleiro de peixes a não usar ataque envolvendo rosas. Mais que isso, ele possui o domínio sobre o elemento água, que se liga mais a essa constelação. Esse dourado se revelou muito mais poderoso que um cavaleiro de ouro comum, derrotando facilmente Micenas de Leão. E ele provavelmente só fica abaixo de Seiya de Sagitário. Além de Doku de Libra, em The Lost Canvas temos Crash de Aquário, o mestre de Degel, que viveu mais de 500 anos graças ao Misofeta Menos. Já em Ômega temos Ionia de Capricórnio, que viveu por milênios tendo a habilidade de rejuvenescer. Apesar de não ser revelado como exatamente ele faz isso. Tanto Iso de Capricórnio quanto Deathtoll de Câncer aparecem no spin-off Episódios de Assassino como mestres de Shura e Máscara da Morte. Contudo, nunca foi revelado como isso foi realmente possível, se mantendo um mistério nesse universo. A Ioria originalmente era para ser o protagonista de Cavaleiros do Zodíaco, ideia que foi descartada botando no lugar o nosso querido Seiya de Pégaso. Posteriormente, seria feito um mangá na qual a Ioria seria o protagonista,
protagonista, o Episódio G, um mangá muito prequel bom. que conta histórias Muito bom. anos antes da Batalha das 12 Casas, Muito bom. sendo um universo alternativo feito por Megumi Okada. A Ioria ainda viria a se tornar protagonista de Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Ouro. Lixo! Lixo! Alma de Ouro é lixo! Acho que é uma das piores obras de Saint Seiya. É pior que Saint Seiya Show. É pior. É horrível. É horrível. Eu acompanhei ao vivo. Mano, é horrível, 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 horrível. É extremamente mal feito. O roteiro, mano, não tem lógica. O roteiro não tem lógica. A única coisa da hora do anime é quando o Saga e o Ayurus vão enfrentar o Loki. Mano, é horrível. Não tem lógica, não tem lógica. Não vale a pena você ver o Soulful. É ridículo, é horrível, entendeu? Off animado se passando no mesmo universo filler da saga de Asgard, onde os 12 Cavaleiros de Ouro despertaram suas armaduras divinas. É horrível. Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. Não esqueça. Ó, se você é fã de Saint Seiya, fã mesmo, igual eu, não vê Asgard, não vê, você vai se arrepender. É igual eu era muito fã de Shurato, falava, caralho, Shurato é pica. A gente viu aqui na live, mano, não consegui ver mais, velho, não tem lógica, é horrível. É horrível. Então tá aí, eu achei que era inscrito, sou inscrito na outra conta, like... Meu Pix, já. Rapaz, meu Pix. Por que eu ia te fazer o Pix? Só porque eu gosto dos seus vídeos? Isso não é um. Pra você fazer o Pix pra uma pessoa, você tem que tratá-la, você tem que dar algo em troca. Eu amo a saga de Asgard. Não vê. Escuta o que eu tô te falando. Não vê a saga de Asgard. Não, mano, o bagulho é. Com a cabeça que eu tenho hoje, você fala assim, caralho, que bosta. Não tem lógica isso aí. Porque a saga de Asgard é um clone das 12 casas. É a mesma coisa. É igual. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!